Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu tô aqui todos os domingos no YouTube fazendo a minha análise semanal do mercado. Eu compartilho com vocês a minha análise para o dólar, para o índice Bovespa e para os principais ativos que eu opero. Então, se você gosta desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá aqui o teu like, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e não perca. Todos os domingos eu posto uma nova análise semanal para você acompanhar e já começar a semana pronto para você fazer as suas operações e você saber os melhores pontos de compra e venda dos ativos. Beleza? Então vamos lá. Na maioria das vezes eu fiz essa análise semanal ao vivo, em uma live ao vivo. Essa tá gravada. Eu vou fazer um teste porque eu acredito que fazendo ela ao vivo acaba que acontece uma pergunta, outra, eu sempre respondo as dúvidas de todo mundo, tá? E acaba que ela fica um pouco extensa. Então, eu vou deixar o nosso bate-papo semanal para um outro dia. Eu vou divulgar aqui, inclusive, também no canal. E a nossa análise semanal agora ela vai ser mais rápida, vai ser um vídeo mais rápido. E eu vou poder entrar aí mais detalhadamente em cada análise, tá? Então, vamos testar esse novo modelo. E já estamos aqui no gráfico. Primeiro, inclusive, vou voltar. Eu não colocava a análise do dólar index. Quem acompanha aqui meu canal há muito mais tempo, desde 2017, eu faço as minhas análises semanais. Paro, volto. Mas eu trabalhava muito utilizando o dólar index, tá? Eu parei de utilizar ultimamente, mas eu vou voltar a analisar o dólar index também. Então hoje, além dos outros ativos que eu analiso semanalmente, eu vou começar uma análise também com o dólar index. Eu estou aqui no gráfico do dólar index mensal, tá? Dólar index mensal. Eu utilizo a corretora Active Trades, ele é isso aqui, o SD Indy de março, com vencimento de março de 2021. No gráfico mensal eu tenho essa região aqui de fundo, tá? Deixa eu marcar aqui ela dessa forma que vai ficar melhor de visualizar. Prontinho aqui, ó. Eu tenho aqui uma região de fundo, tá? Que o preço respeitou agora no gráfico mensal. Ele acabou aí tá marcando para alta nesse momento. Se eu colocar aqui no gráfico semanal, eu já vou dar um zoom aqui, diminuir aqui, tá bom? Olha para isso para a semana passada, ele estava vindo aqui com força para baixo, acabou que ele fechou a semana em alta, tá? Com um candle aí semanal expressivo, entrou de novo aqui dentro da média de 10, que ele estava sempre para baixo, ele voltou para dentro da média de 10. Eu tenho tenho uma próxima resistência aqui em cima, que é a média de 21, e tenho essa resistência aqui, ó, que é a máxima, essa resistência semanal aqui anterior, tá? Lembrando que eu vou deixar esse gráfico do jeito que ele tá, para que na próxima semana a gente possa acompanhar e ver a evolução. Quem não conhece, que está aqui pela primeira vez, é assim que a gente faz. A gente utiliza sempre o mesmo gráfico para estar acompanhando a evolução do ativo durante a semana, tá? Então a gente tem essa região de resistência aqui agora, acredito eu que seja o próximo alvo, tá? Vamos diminuir aqui somente para o gráfico diário. Olha para isso, candle expressivo, tá? De compra, um candle expressivo de força no dólar. Ó para aqui, ó. Essa barrinha aqui atrás é o meu indicador de volume. Eu utilizo muito o indicador de volume. Ele está acima da média. Perceba que os candles de volume estavam todos aqui abaixo da média, e nos últimos pregões aqui ele realmente aumentou o volume, nos dois últimos aqui e aqui teve um acúmulo de volume. Então sim, eu acredito aí numa continuação de alta de força do dólar aí para os próximos pregões, inclusive para essa semana. O próximo alvo é essa aqui, a resistência semanal, e o próximo alvo seria essa média de 200 aqui em cima, a exponencial e a simples, tá? Baseado agora que nós acreditamos que o dólar está forte, tá? Tem força no dólar, então vamos partir agora para a análise dos nossos próximos ativos. A próxima análise vai ser aqui do índice Bovespa, tá? Aqui na Active Trades, ele é o BRA50. Só um detalhe, se você não opera ainda na Active Trades, aqui na Active Trades a gente tem o índice Bovespa contínuo. Eu estou aqui utilizando o MT4. No MT4 ele não é o contínuo, ele continua com vencimento, assim como o índice aqui no Brasil, mas no MT5 a gente tem só o BRA50, tá? Que ele é contínuo. Eu também vou fazer uma série de vídeos muito massa somente falando sobre como operar o índice Bovespa em dólar aqui na corretora internacional, tá? Então, analisando aqui o índice Bovespa, a gente já tinha aqui
A gente teve aqui a queda do coronavírus, né? Como a gente vem aqui falando, ele está aí bastante tempo já se recuperando. Nós tínhamos, quando ele estava aqui, ó, nessa recuperação, nessa queda aqui, nós tínhamos esses dois pontos de compra aqui. Quem está aí acompanhando a análise também sabe, nos 90 mil, deixa eu corrigir aqui, prontinho. Nos 90 mil e 85 mil pontos, entre os 90 mil e 85 mil pontos, era ponto de compra nosso para swing trade, tá? Ele chegou perto, acabou que tentou uma vez, não chegou. Tentou a segunda vez, eu acreditei que ele viria, não veio e ele só continuou subindo. Fez aí um rompimento de novo, tá? Da região de resistência histórica, aqui em 120 mil, na região de 125 mil. Rompeu, voltou. Ele fez aqui um movimento claro de RRC, que eu sempre falo com vocês, ó. Ele rompeu para baixo, retraiu e continuação, RRC, rompimento, retração e continuação. É um dos movimentos aí que eu mais gosto no mercado, embora no índice Bovespa eu não faço ele porque é o tipo de ativo que eu só compro, não faço operações de venda, tá? Não shorto. Aí para quem que opera no Brasil, que está acostumado com long, compra, short e venda, tá? Então eu não vendo ele, eu só trabalho na ponta compradora, procuro os melhores pontos para compra e faço a compra. Eu havia deixado aqui dois melhores pontos para compra. Um, ele acabou de bater, que é os 110 mil pontos, tá? Que também é 50% de FIBO dessa última pernada de alta que ele deu aqui, tá? Só que eu tô vendo aí que esses ruídos políticos que a gente tá tendo, essa crise aí que teve na Petrobras, que na verdade foi quem originalizou, a gente tá, esse movimento aí desse maior gap, a gente também tá praticamente com muitos estados provavelmente vão aderir novamente ao lockdown, tá? A briga aí entre governo e estados. Isso aí pode atrapalhar o índice, tá? Então eu não vou fazer essa primeira compra aqui para a Swing Trade, que também conhece aí o meu operacional. Eu trabalho com Swing Trade, inclusive se você não conhece, ó, se inscreve aqui nesse link aqui na descrição embaixo tem o link completo para você fazer o meu curso completo de Forex. É 100% gratuito, tá? A gente já tem mais de 54 aulas, praticamente 40 horas de aulas, do básico até você montar o seu próprio operacional, tá? Aulas ao vivo e tudo mais. A gente tem os grupos de discussão. Mas voltando aqui, eu vou aguardar então para começar a fazer a minha compra de swing trade. Eu vou aguardar essa região de 61,8 de FIBO, tá? Vitor, é só chegar lá no 61,8 de FIBO e já comprar? Não, obviamente, tá? Eu diminuo o tempo gráfico e aguardo aí uma entrada de volume, aguardo aí um sinal gráfico interessante para comprar, beleza? Vamos diminuir aqui, ó, do gráfico semanal para o gráfico diário. Eu tenho aqui também, ajudando aqui as médias de 200 simples, médias de 200 exponencial, o 61,8 de FIBO, então aqui é uma região muito forte, tá? Uma região de suporte muito importante para talvez aí a gente tá fazendo as nossas compras, tá? Eu também vou começar aqui a postar também, principalmente no meu Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, segue aqui no Instagram, o Instagram é esse aqui, ó, @euvitorfx, tá? Também tá aqui na descrição e eu vou estar sempre acompanhando aí essas análises lá pelo meu Instagram no decorrer da semana, tá? Então, eu tenho essa região aqui embaixo muito forte que pode se tornar assim, uma região de suporte para buscar, quem sabe, uma nova pernada de compra. Mas tudo vai depender aí dessa influência fundamentalista dessas notícias, está passando aí por um período um pouco conturbado, então é bom tomar cuidado, tá? Embora seja muito tranquilo fazer o swing trade na Active Trades aqui, porque ele é muito pouco alavancado, chamada de margem mínima, é muito bom operar ele aqui na Active Trades. Caso eu decida começar a fazer essas compras aqui, tá? Eu com certeza vou ter o stop aqui abaixo dos 90 mil pontos. Então, para quem opera no Brasil, fica um pouco inviável manter essa região todinha aqui, ó, aguentar essa região todinha de swing trade. Mas para mim, que opero na corretora internacional, é super viável, é super possível, tá? E até pode me dar novas oportunidades, quem sabe, de caso eu entre ele negativo, entrar mais embaixo mais um pouco. Quer saber sobre isso? Acompanha aí meu treinamento, me acompanha no Instagram, que eu estou sempre falando sobre isso, tá? Vamos partir agora para o nosso próximo ativo, que vai ser o euro-dólar, tá? O euro-USD. No gráfico semanal do EURUSD, assim como o dólar index, o dólar teve força, tá? Terminou a semana passada com bastante força. Aqui na semana passada também, ó, teve uma rejeição do movimento. Ele começou aqui, ó, deixa eu só dar um zoom.
Pronto. Eu acreditei aí no começo da semana que ele iria subir, tá? Que ele iria subir, buscar de novo nosso alvo lá da região lá em cima de 1,24, quem tá acompanhando aqui também. Até porque ele tá esse tempo todinho segurando aqui, ó, nessa tendência de alta, fazendo fundos e topos ascendentes, mas ele deixou aí um candle feio para quem está querendo trabalhar na ponta compradora, seguindo a tendência no euro USD, tá? Eu dou sempre preferência à tendência, a minha estratégia é baseada em tendência, ATR e volume, só que na tendência aqui fica um pouco difícil depois de um candle semanal desse, depois do dólar ter tido bastante força aí na semana passada, a gente já verificou isso no dólar index, tá? Então é bom ficar bem esperto aqui no euro USD. Vamos diminuir aqui para o gráfico diário, olha para isso, ó. No gráfico diário, na quinta, eu tinha aqui na semana passada marcado toda essa região aqui, ó, como aguardar confirmação para novo ciclo de alta. Ele rompeu, tá? Eu até fiz compra, se eu não me engano, essa semana nele, mas as minhas compras foram curtas. Ele até rompeu, mas acabou que na quinta-feira, ó, na quinta-feira, ele deixou essa estrela e na sexta deixou esse baita de um baita candle de venda aí, tá? Uma barra elefante fortíssima de venda, tá? Bastante volume, tá? RSI aí, ó, já cruzou de cima para baixo o nível de 50, ou seja, indica que o ativo está com força, tá? Então, nós temos como alvos aqui para baixo agora esse primeiro ponto, que eu acredito que ele vai passar porque ele está vindo com força. Eu acredito que ele deve voltar muito provavelmente aqui nessa região de 1,19500, entre 50% e 61,8 de FIBO, tá? Eu, particularmente, não devo operar EURUSD essa semana, tá? A não ser que eu faça scalpers de venda, tá? A não ser que eu faça scalpers de venda, mas quem me conhece não é aí o meu objetivo, não é meu objetivo estar trabalhando, fazendo day trade no dia a dia. Eu prefiro fazer minhas operações de swing trade no decorrer da semana, com vencimento entre segunda e sexta-feira, tá? Então não vejo aqui um cenário favorável para o meu setup, pelo menos, para operar EURUSD. Embora, obviamente, ele está aparecendo aqui que vai cair, né? Vamos diminuir aqui para 4 horas, tá? Eu vou colocar aqui, ó, essa linha de tendência de alta, tá? Que ele já rompeu. Então aí, para quem vai operar day trade e vai querer talvez aí operar vendido, o que é que eu recomendo, tá? Eu recomendo que você aguarde um RRC, tá? Um movimento de que ele já rompeu aqui, né? Aí você aguardar uma nova pernada de baixa, talvez ele segure aqui nessa região de suporte, tá? Talvez depois ele faça uma retração nesse ponto aqui que foi o rompimento que ele fez, aí sim você deve sim, deixando sinal, obviamente, buscar uma nova pernada de baixa. Esse aqui seria sim um cenário interessante para quem vai tentar ir fazer day trade. Se você vê essa oportunidade, eu acredito que seja bem interessante que você faça, tá? Aqui no H4 também, a gente pode ver que tem bastante volume nos candles anteriores, tá? Então, foi uma queda concisa, uma queda com volume, tá? Então, só me confirme aí que muito provavelmente vai ser uma semana de baixa no euro USD. O nosso próximo ativo vai ser o dólar ien, tá? O SDJPY. Infelizmente aí o dólar ien, nós vínhamos aí trabalhando com uma tendência de baixa aí de meses, tá? De meses, só que nós tínhamos vendas aqui nele que foram estopadas, pessoal. Nosso stop geral aqui, ó, da tendência de baixa em 106,250, tá? Então na quinta, na sexta-feira ele acabou estopando. Eu saí um pouco antes, tá? Quando eu vi que ele estava com força, eu já saí um pouco antes, até comentei com algumas pessoas lá nos nossos grupos, tá? E eu acabei saindo um pouco antes, mas pra gente, a tendência de baixa que vinha no EURUSD acabou, tá? Ele virou um novo ciclo, tá? O novo ciclo agora é de alta, o próximo alvo aqui é 106, 181, aqui nessa região aqui em cima, entre a média de 200 exponencial e a média de 200 simples. Vou diminuir aqui para o gráfico diário. A gente já percebe que no gráfico diário ele já tem um ciclo de alta. Como é que a gente define a tendência de alta? Fundos e topos ascendentes. Então a gente tem fundo, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente. Ciclo de alta claro aqui pra gente. O que não faltaram foi sinais aqui de que ele estava sim mudando essa tendência. Alguns mais experientes conseguiram nessa queda e nessa queda aqui, ó, nessa queda aqui e nessa queda aqui, zerar as posições. Eu
fui um desses, tá? Eu fui um desses. Outros conseguiram, outros não conseguiram, outros estoparam geral aqui. Não tem problema, o importante é seguir o gerenciamento, tá? Mas claramente agora ele tá em alta. Seguindo que o dólar index também tá voltado para alta, tá com força, então muito provavelmente a gente deve ter aí uma semana altista no USDJPY. É bom tomar cuidado, porque a gente sempre sabe que o mercado gosta de pegadinhas, tá? Então ele pode muito bem dar uma corrigida para depois continuar subindo. Lembre sempre de fazer as suas operações com consciência, com gerenciamento, utilizando aí stops técnicos, tá? Qual o meu stop técnico aqui no gráfico diário no USDJPY? O primeiro, e eu diria aí o mais agressivo, tá? Seria aqui embaixo desse fundo anterior, aqui embaixo de 104,850, tá? O ideal mesmo seria um stop aqui embaixo de 104, na região de 104, eu acredito. Deixa eu marcar aqui, ó. Stop. Aqui seria o stop que eu utilizaria trabalhando aí na ponta compradora. Muita gente vai achar, ah, Vitor, mas são muitos pontos. Vamos ver quantos pontos daria mais ou menos. 2.500 pontos. Pessoal, você não pode aí no seu operacional utilizar um stop de 2.500 pontos para estar evitando violinadas do mercado, para estar evitando stops consecutivos. 2.500 pontos aqui dá o ATR da semana, um pouco mais do que o ATR da semana do STJPY. Eu hoje dou preferência às minhas operações a ficar tranquilos nelas, tá? Não tá ali batalhando para todo dia tá tentando se livrar de um stop. Então sim, eu utilizo o meu stop aqui assim, caso eu volte a trabalhar aqui, caso eu insira operações de compra, tá? Mas, obviamente, você pode fazer o quê? Pode traçar uma FIBO aqui, daqui para cá também, ó, dessa funda anterior para essa máxima, tá? Traçando essa FIBO é até interessante, porque você pode aguardar um pullback, numa correção aí de 50% e 61,8 de FIBO, aguardar uma entrada de volume, quem sabe aí buscar uma nova pernada de alta, tá? Eu tô observando aqui uma coisa agora que eu não tinha visto. Perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5. Não, desconfigurou. Eu acreditei que aqui essa era 5, poderia ser A, B e C, tá? Mas não é, já passou aí da perna 5. Então, eu realmente acredito aí numa continuação de um ciclo de alta. Eu não saio comprando, eu aguardo correções, já estou aqui no gráfico de 4 horas e eu vou deixar aqui essa FIBO, tá? Eu vou até marcar ela aqui, ó. Eu quero ela somente eu quero deixar ela somente no gráfico diário, H4 e H1. Pronto. Eu vou aguardar aqui uma correção, tá? Uma correção. Quem sabe até voltar nessa região aqui, ó. Foi uma região que teve muita negociação, tá? Ele pode voltar nessa região para continuar subindo. Mas o preço ideal é aqui entre 50% e 61,8 de FIBO para continuar comprando, beleza? Agora, o próximo ativo que a gente vai analisar é o GBP USD, a Libra Dólar, tá, pessoal? Libra Dólar, assim também como o Euro USD, a gente estava trabalhando na tendência de alta nele, eu fiz bons trades de alta nele, ele basicamente chegou aqui no nosso alvo, a gente estava trabalhando na região aqui de 1,43, porque é a resistência anterior aqui muito forte. Sempre falo todas as semanas, não é preço exato, é região, tá? Nunca é o preço exato, sempre a região. A região aqui era uma região de resistência. Era não, continua sendo uma região de resistência. Porém, no gráfico semanal, ele deixou uma bela de uma baita de uma estrela tocando lá na região, em duas regiões de resistência, na verdade. Na região lá em cima de 1,43 e aqui em 1,40. Tá basicamente uma queda de 3.000 pontos, uma queda acentuadíssima, tá, pessoal? RSI já estava aqui chegando, ó, nos níveis de 70, próximo de 75, já estava acima de 70, tá curvando para baixo. Tá? Então, eu realmente acredito aqui numa correção do GBP-USD para que, quem sabe, futuramente continuar na tendência de alta. Para essa semana, pelo gráfico semanal, eu acredito aqui, tá claro para a gente que é baixa. Tá? No gráfico diário, olha para isso, ó, tinha também deixado, no EURUSD ele deixou a estrela na quinta, não foi? Aqui no GBP-USD ele já deixou na quarta-feira, já se antecipou. Na quarta-feira, depois foi quinta e sexta caindo, segurou na média de 10, tá? É um ponto importante, sim, é um ponto importante. Já tá me mostrando aqui que o GBP-USD tá se antecipando, tá? Ao euro-USD, embora tenha diferença aí do euro e da libra, mas
como estou com o dólar, reagiram aqui de forma um pouco diferente. No caso, a Libra sentiu primeiro a força do dólar do que o euro. E o que é, obviamente, é claro, né? O que, obviamente, é claro. Mas vamos lá. O RSI também já estava aqui acima de, já estava praticamente em 80, caiu acentuadamente, o RSI já está próximo de 50. Candle de volume aqui, ó, barras de volume acima da média, tá? Eu acredito aqui numa correção próxima. Se a gente olhar aqui para o gráfico, ele diz muito para a gente, olha onde é que ele está segurando. Para quem não sabe, essa média roxinha aqui é a minha média de 62 períodos, tá? Então, eu vou aguardar aí que ele caia para minha média de 62 períodos para poder voltar a comprar. Olhando ao contrário, para procurar melhores oportunidades de venda, tá? A gente pode diminuir aqui para 4 horas. Deixa eu ver aqui. Para 4 horas. Eu vou tirar essa fibra que eu tinha colocado. Eu vou tirar esse canal aqui. Tá? Eu vou tirar esse canal aqui. Ele não interessa para a gente mais. Ou interessa? Deixa eu ver aqui. Interessa. Pelo menos essa aqui interessa. Pronto. Essa linha de tendência de alta eu vou deixar. Vou até colocar aqui, ó. Linha de tendência de alta. Vou deixar ela aqui, deixa eu ver, em H4 H1, tá perfeito. Não, vou deixar no diário também. Deixa eu ver como é que ela fica aqui no diário. Pronto, perfeito. Vou deixar ela aqui no diário. É um ponto bem importante, tá? Essa linha de tendência de alta. É bom a gente ficar ligado nela. Voltando aqui para 4 horas. Ele começou a cair, fez uma pernada de baixa. Ele segurou aqui, voltou na média, tá? Voltou na média. Poderia sim ser um pullback, como tá com muita força, ele já continuar caindo a partir daqui. É o mais óbvio é que ele faça essa pernada aqui para 1,37,860, próximo dessas médias de 200 aqui. Deixa eu ver quantos pontos dá aqui para baixo, mais ou menos. 1.300 pontos, legal, dá um trade da semana aí, tá? Eu realmente acredito muito que eu vou para a ponta vendedora do GBP/USD essa semana, mesmo estando contra a minha tendência principal, tá? O movimento caiu com muita força, os candles estão com muito volume, mas lembrando, eu tenho que colocar, deixa eu só dar uma olhada aqui em uma outra coisa, só um instante. Eu vou tirar isso aqui, eu vou tirar isso aqui que está só atrapalhando a visualização. Vou tirar aqui algumas coisas que já estão nesse momento atrapalhando a visualização. Deixa eu tirar essas linhas pontilhadas. Prontinho. Prontinho. Agora melhorou. Ficou mais limpo a visualização. Pronto. Voltando aqui para 4 horas. A gente poderia sim traçar uma fibo aqui desse topo para esse fundo, aguardar aí uma nova pernada de baixa, né? Ou quem sabe aí, seria muito interessante que todos os ativos, o EURUSD, o STJPY principalmente, ele voltassem aí no começo da semana fazendo um sinal de correção para depois buscar uma nova pernada. Seria o melhor cenário, tá? Tô achando difícil porque os movimentos vieram com muita força na quinta, na sexta-feira. No caso aqui, desde a quarta-feira, ele está vindo com muita força. Então, ele já pode aqui entrar com força para baixo. Eu sou mais conservador, não quero já chegar aqui, abrir Londres aí 4 horas da manhã e já sair vendendo. Não gosto de fazer isso, tá? Nem abrir o domingo e já sair vendendo, eu também não gosto de fazer isso. Gosto de aguardar a entrada de volume, aguardar os melhores horários para estar fazendo as operações, tá? Então, eu acredito sim que GBP/USD vai cair. Os melhores pontos são esse aqui, entre 50% e 61,8 de FIBO, tá? E o alvo primário, que eu quero saber só o alvo, não me interessa o alvo para o resto para esse mês todo, me interessa o alvo para essa semana. O meu alvo para essa semana tá aqui, nessas médias e nessa LTA, tá? E na próxima semana a gente vai conferir se ele realmente foi até aí. O nosso próximo ativo era um dos meus ativos prediletos, tá bem difícil de operar ele agora, é o ouro, tá? Lembrando, quem opera ouro que tá com pouco capital, menos aí de $1.000, eu não recomendo que você opere ouro, ele tá aí com ATR, uma média de volatilidade muito alta, tá? Então, se você tem menos de $1.000, pode ficar um pouco caro para você operar o ouro, tá? Eu fiz um bom trade de compra no ouro, tá? Na sexta-feira, e eu tenho aqui marcado, ó, o meu próximo ponto de compra no ouro, já está aqui marcado, ó, próximo ponto de compra, que é aqui em 1.680, que mais ou menos coincide com essa linha de tendência de baixa aqui. Na verdade, isso era um canal, eu tirei a parte de cima porque estava descalibrado, tá? Eu deixei só a parte de baixo.
Eu tenho aqui esse suporte aqui também, ó, em 1680. Foi uma região que o preço ficou bastante tempo aqui dentro, ó. Então acredito também que pelo menos ele segure aqui em 1680. Mas de toda forma, é perigoso comprar em 1680. Por quê? Porque tem um abismo aqui, ó, até a média de 200 no semanal, tá? O ouro, que ele tinha rompido aqui a resistência histórica, tá? Que era em 1911, rompeu a resistência histórica, voltou para baixo da resistência histórica, então ele está aí em um ciclo de baixo, e é muito bom, eu realmente gosto que o ouro faça aí um bom ciclo de baixo, seria perfeito o ouro continuar caindo, 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 até encontrar aqui com a média de 200 no semanal. Eu afirmo, a partir do momento que o ouro voltar aqui para a média de 200 no semanal, eu com certeza vou fazer muitos e muitos e muitos trades na ponta compradora no ouro, porque se ele chegar aqui, tá? Quando ele começar a chegar aqui ao longo do tempo, eu acredito que ele vai alongar aí, vai subir por bastante tempo. Eu vou aí com certeza começar a montar posições aqui na média de 200 no semanal, junto desse suporte aqui, ó, para estar aí fazendo operações de compra pro longo prazo. Em um momento desses aqui, pessoal, o segredo do mercado é você aguardar os melhores momentos, tá? Por isso que nós fazemos as nossas análises semanais. Então, em um momento desse aqui, que há a oportunidade de a gente fazer o nosso trade do ano aí, tá? Porque cá para nós, se a gente espera aqui nesse ponto, faz uma compra aqui, ele pode subir aí, ó, 10, 15, 20 mil pontos aí em algum 2, 3 meses, tá? 20, 30 mil pontos você pode fazer um ano de uma pessoa que faz day trade, por exemplo, tá? É muita coisa, é uma pontuação muito grande. Mesmo com lote pequeno, 20 mil pontos já dá US$ 200. Uma pessoa que tem US$ 1.000 na conta é 20% da sua conta, tá? É muita coisa. Então, ele tá com força de baixa, eu não vendo ouro, tá? Não há essa possibilidade de eu vender. Eu já perdi muito fazendo operações de venda em ouro, fazendo operações de venda em Nasdaq. São ativos que eu não vendo mais. Só espero os melhores pontos para comprar, beleza? Então, 1680 é o melhor ponto nesse momento, tá? Mas tem que ficar esperto, tem que ter capital para poder estar operando o ouro. O nosso próximo e último ativo que nós vamos analisar é o Nasdaq, tá? É um dos ativos que eu mais gosto de operar, tá? Quando eu quero alavancar, é para o Nasdaq que eu corro aqui, para o Nasdaq que eu venho operar, tá? A gente está acompanhando ele desde aqui de baixo, tá? E quem sabe aí a minha estratégia, a gente está trabalhando ele nos ciclos de 9 para 10, de 10 para 11, de 11 para 12, de 12 para 13, de 13 ele já chegou aí a lamber os 14, tá? Fez uma correção até os 13, sim, seria um ponto de compra para mim, tá? Eu fiz uma comprazinha de scalper aqui na sexta-feira, deu gain, deu bom, mas eu quero realmente esperar ele pelo menos nos 12 mil pontos para fazer uma nova operação de swing trade, buscando aí os 13 mil pontos, tá? É assim que eu trabalho com o Nasdaq. Estou desenvolvendo uma ferramenta que vai auxiliar muito nos trades agora, baseado aí na minha visão, vai trazer aí algumas informações bem interessantes. Percebo que no semanal ele teve bastante volume semana passada, além do candle expressivo, sim, foi um candle com volume bastante acima da média, tá? Então, eu acredito que ele pode sim continuar fazendo uma pernada de baixa. Percebam também que ele rompeu aqui o fundo anterior, ele tinha aqui o fundo anterior, rompeu, voltou para dentro. Ele, obviamente, ele pode aí fazer uma correção, talvez buscar esse topo aqui de novo para buscar uma nova pernada de baixa. Eu espero que ele caia, mas eu não vendo, eu só compro. Eu vou aguardar ele chegar aqui nos 12 mil, aí eu posso comprar ele para swing trade e posso também colocar o stop aqui abaixo dos 11 mil. É uma forma muito confortável, muito tranquila para operar o índice, o Nasdaq, tá? É uma forma muito tranquila para operar. É só ter paciência que dá excelentes, mas excelentes trades mesmo. Antes dele chegar aqui, eu posso comprar? Sim, eu posso comprar, mas seria aí um day trade, depois que ele cai aí acima de 100% da TR. Eu também gosto de fazer algumas comprinhas nele, porque ele sempre corrige a favor da ponta compradora, tá? Então, é basicamente isso, tá? Essa é a nossa análise semanal. Se você tiver dúvidas, pode comentar, deixar nos comentários aqui, eu respondo todos os comentários, tá? Aqui na descrição eu tenho o link para você se inscrever no meu curso, é completo, 100% gratuito. Tem o link dos grupos, você pode participar, trocar ideias e tudo mais. Não lembre sempre, todos os domingos você tem aqui no meu canal a análise semanal do mercado, e durante a semana também eu estou lançando muitas novidades, vai ter vídeos praticamente
todos os dias aqui no canal, beleza? Muito obrigado. Lembre sempre de manter o seu gerenciamento, porque é ele que mantém você vivo no mercado. Não, nunca perca as análises semanais, nunca deixe de fazer trades sem você estar com as suas análises em dia, tá? São elas que maximizam as suas probabilidades de acertar os trades. Aguardar os melhores pontos para compra e venda dos ativos previamente analisados é uma estratégia muito inteligente, é uma das estratégias que mais vai fazer você acertar nos trades, do que você chegar ali no gráfico e ter que ter alguma operação para você fazer. Beleza? Então todos fiquem com Deus e até a próxima análise semanal no próximo domingo. Tchau, tchau.